Bem-vindos ao canal Raízes da Bíblia, onde exploramos os fundamentos que moldam nossas vidas. Hoje, mergulharemos na grandeza do servir, um propósito que transcende o individualismo. Em um mundo repleto de dilemas, descobriremos que a verdadeira essência da vida está em servir ao próximo. Fiquem conosco, pois vamos desvendar juntos o propósito universal de servir as pessoas. A grandeza do servir. Muito se fala sobre propósito, sobre o sentido da vida, mas a verdadeira grandeza da vida está em servir as pessoas, o próximo. Muitas vezes nos deparamos com dilemas esses que nos fazem refletir sobre tudo. Às vezes, perdemos por não entender o porquê de as coisas serem como são, mas é exatamente isso que é interessante. A funcionalidade das situações, sejam elas boas ou ruins, é necessária para atender, cumprir um objetivo maior, que muitas vezes não enxergamos e só se mostra visível em nossos olhos depois da dificuldade. No vídeo de hoje, você vai descobrir que tudo tem um motivo, uma razão para acontecer, e vai descobrir o propósito universal que é servir as pessoas. Somos servidores do céu. Somos todos servidores do céu, e esse título todo ser humano tem. Uma vez ouvi dizer uma frase que dizia: "Nunca é sempre sobre o próximo." Essa frase não poderia estar mais distante da verdade. Jesus, em sua caminhada terrena, provou isso. Apesar de ser Deus, filho de Deus, ele nunca se afastou desse papel. Ele sempre dizia que era servo do Pai. Isso é intrigante, uma vez que ninguém de alta grandeza se rebaixaria ao nível de se tornar servo. Talvez porque, para nós, seres humanos, essa palavra signifique ser um empregado. Ou talvez o histórico da humanidade ao longo dos anos, em que servo era todo aquele que servia a um senhor ou era escravo de alguém, sem vontades próprias, apenas fazendo o que mandavam. E hoje em dia, ninguém quer ser mandado. Imagine servir cegamente a alguém. Mas Jesus Cristo foi o maior servo que já pisou nesta terra. Ele mesmo dizia: "Eu não vim para fazer minha vontade, mas a vontade de meu Pai." Se colocou como servo de Deus, Cristo entendia a grandeza do servir. Tanto que, em várias passagens bíblicas, ele serviu. Inclusive, um dos maiores atos de servidão dele foi quando pegou um cântaro de água e uma toalha. Depois, fez todos os seus discípulos se sentarem em cadeiras enquanto lavava e enxugava seus pés. Ele compartilhou a emblemática frase quando foi indagado por um de seus discípulos que questionou por que ele fazia tal coisa sendo mestre. Ele respondeu: "O que faço não entendes agora, mas entenderás depois." Hoje entendemos que antes de sermos mestres, precisamos entender o que é ser servo. O que é ser servo? Uma indagação justa, considerando o desprezo que se tem pela palavra, mas servir não está relacionado à escravidão, nem em ser inferior. De acordo com o dicionário, servir significa trabalhar em favor de alguém, e essa é a verdadeira grandeza do servir. Lembre-se que no começo deste vídeo, eu disse que nunca é sobre nós, sempre sobre o próximo. Então servir é ter a consciência de que tudo o que você faz não deve favorecer apenas você. Às vezes, nem você será favorecido, mas sim o próximo. É fazer o próximo evoluir. Entenda, uma vez que você vive para servir, algo incrível acontece. Talvez você já tenha experimentado a sensação de fazer o bem a outra pessoa e se sentiu muito bem por isso. Em alguns casos, tão bem que te motivou a fazer isso mais vezes, porque a impressão que temos é que estamos fazendo não só pela pessoa, mas por algo maior dentro de nós. Apesar de não entendermos, temos essa consciência, um alento na alma de tão gratificante que é. Isso ocorre porque o senso de recompensa é muito bom quando servimos alguém, quando trabalhamos para favorecer o bem de alguém. E não estou falando do seu trabalho para o seu patrão, estou falando de favorecer seu próximo, a pessoa que está ao seu lado. Uma vida de servidão. Servir não é demérito, apesar do contexto em que essa palavra se encontra. Todos nós nascemos para servir. Por exemplo, o empresário serve as pessoas dando-lhes empregos, proporcionando-lhes meios de subsistência. Os pastores servem a igreja que lideram, sendo guias espirituais para as chamadas ovelhas, termo que usamos para nos referir ao cristão. Até dentro das igrejas, existem pessoas que trabalham voluntariamente, sem receber salário, sem receber bônus, movidas apenas pelo prazer de servir.
Isso ocorre porque compreendem que ao servirmos para outras pessoas, servimos a Deus. Jesus disse: "Tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estive nu e me deste de vestir." Quando questionado por seus discípulos sobre essas palavras, ele disse: "Tudo quanto fizerdes a esses pequeninos, farão a mim." Isso mostra para eles que ao servirmos alguém, servimos a ele também. Por isso, o mandamento é amar o próximo como a ti mesmo. Todos nós desejamos ser servidos, e mesmo que esse desejo possa parecer arrogante, é o ministério supremo. Afinal, se até Jesus veio para servir, quem somos nós para exigir ser melhor do que ele foi? Ele mesmo foi um exemplo de servo e cumpriu com maestria, deixando um legado e um grande exemplo de serviço ao próximo. Tudo o que fizermos, devemos fazer para a glória de Deus, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Devemos nos atentar para o ministério do servir, já que é o propósito universal. Tudo o que você faz e pretende fazer deve ser para contemplar o crescimento do próximo. Não podemos ser egoístas a ponto de querer ascender sozinhos. Leve alguém com você, sirva essa pessoa e tenho certeza de que Deus olhará para você com outros olhos. Quer atrair o olhar de Deus? Sirva. Quer que as bênçãos dele te alcancem? Sirva. E disse Jesus: "Aquele que serve, o Pai o honrará."